Bom dia, internauta. Hoje seria efetivamente o início das minhas falas próprias para este canal. E para ter essa propriedade, um aspecto lógico, sistemático, o início dessa fala deveria ser uma explicitação da razão porque o título do canal, o nome do canal é Heterodoxia Cristã, ou melhor, fora do canal, o meu projeto é Ministério Fé em Você, Escola de Prosperidade, uma estrutura cristianista heterodoxa, certo? Então eu teria que apresentar por qual propósito para dar o nome a essa série de falas que é a minha pretensão fazer, como isso não se tornou um projeto em que, digamos, o sangue de muitas pessoas está envolvido, isso pode ser abortado a qualquer momento, né? Abortado, o que eu digo é, eu posso perder o interesse e deixar de gravar os vídeos. Mas o propósito mesmo, com Ministério Fé em Você, seria apresentar nas conversas contigo o seguinte: a sua situação é fruto das suas convicções. Quer dizer, a fé em você. Você traz em si uma quantidade fenomenal de verdades que, bem pensadas, bem analisadas, bem investigadas, essas verdades não seriam outras coisas, ou não seria outra coisa senão, não seriam outras coisas senão convicções, certo? Esse é um aspecto de fé em você. Por outro lado, porque se sabe que a sua realidade é fruto das suas convicções, seria numa conversa duradoura com você, se necessário, né? Porque se você, por exemplo, diante do que eu acabo de te falar, se você se convencer de que eu vivo no limite da minha convicção, vou colocar no singular para ficar mais fácil, eu vivo no limite da minha convicção. Se você se convencer disso imediatamente, nenhuma outra conversa entre nós seria necessária. Agora, em não se convencendo, em você defendendo ainda, sem olhar para os fundamentos dessa sua defesa, se você continuar defendendo ainda que a sua realidade é objetiva, e essa situação é que determina a sua compreensão, ao invés de ser o contrário, né? A sua compreensão, o que você compreende da realidade, determina a sua situação. Não é a sua situação determina o que você deve compreender. Então, se você tiver alguma convicção de que o que eu disse é falso, então nós teremos que conversar mais tempo. E nessa conversa mais prolongada, haveria um momento em que, na nossa conversa, eu proporia, quer dizer, não haveria por que não ter fé de que você poderia ser diferente do que é, porque é um fato, né? Assim, em essência, você
é muito mais do que você pensa que é. No sentido cristão de que eu e o Pai somos um, quando Paulo diz, não eu, mas Cristo vive em mim, e também na ideia já judaico-cristã de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A diferença entre você e o homem, ou melhor, entre você e Deus, está na queda, não é? Na queda adâmica, que olhando para a questão da física seria o seu colapso. No momento em que você comeu da árvore do conhecimento, as suas convicções, quando você aceitou as suas convicções, você entrou em colapso. Deixou de ter a verdade como referência para si e passou a ter as suas ilusões tidas por verdade. Então, o segundo momento seria esse, apresentar a você e procurar convencê-lo de que não há limite para o seu ser. Isso seria o ministério Fé em Você. Por que ele é cristianista? Bom, aí já é uma questão puramente, é uma impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão de que ser cristão estabeleceu uma relação temerosa, mas não no sentido bíblico, temerosa entre o fiel e Cristo. Isso seria ser cristão, a relação temerosa, não bíblica, entre um fiel e Cristo. Ser cristianista é considerar esse caminho não perigoso, quer dizer, que você tenha um temor que eu defino como bíblico, é no sentido de que aí está a verdade e a ela eu tenho que me submeter. Agora, isso é o temor bíblico para mim. Agora, nada impede você de propor-se investigar profundamente, quer dizer, duvidando não de que isso seja verdade, mas das interpretações a respeito do que a palavra contém. Então é uma liberdade de divergência no sentido de adotar a palavra de Deus como é isso mesmo o que dizem a seu respeito? Como não quero dizer que a interpretação que surja desse caminho seja a interpretação, e como não quero tornar falsa a postura, o caminho, falsa a postura, falso o caminho, não quero conflitar com a tradição, digamos assim, não quero confrontar a tradição, então designei cristianista essa forma, preservando todo o valor da tradição cristã, certo? Cristianista por isso. Heterodoxo, porque Cristo será tido como a absoluta referência da verdade, o que não impedirá que você procure no budismo, no hinduísmo, e dentro do hinduísmo a perspectiva advaita deles, que é o não dois, que tudo é Brahma, por exemplo, não impedir você de vasculhar em outras tradições abordagens que poderiam ser férteis na nossa cultura cristã, certo? Essa seria a motivação para heterodoxo, abrir-se às outras tradições, tendo por referência Cristo como a verdade absoluta, ok?
Isso seria, já são 10 minutos, esse seria o propósito de este canal ter um nome. Aqui ficou Escola de Prosperidade, né? Deixei de falar Escola de Prosperidade. E seria uma escola de prosperidade com a única pretensão de dizer: se você se compreende, você não busca realizar-se, a sua busca é de expressar-se. E isso é que seria a prosperidade. Você seria sempre uma pessoa criativa, abundante. Você estaria jorrando, ao invés de demandando, dependendo, necessitando. Ok? Espero tenha pincelado aqui a razão do Escola de Prosperidade, Ministério Cristianista Heterodoxo Fé em Você. Até um próximo vídeo, internauta. Um bom dia.